A gente vai usar o microfone, o espaço é pequeno, mas a gente está na Lapa, né? E hoje é sexta-feira. Então daqui a pouco a gente não vai conseguir escutar nada, já está barulhento e eu acho que vai ficar um pouco mais, né? O foco, o debate avançado. Bom, bem-vindos ao Espaço Plínio. Acho que a maioria de vocês nunca esteve aqui antes, é a primeira vez que está vindo aqui no nosso espaço. Eu sou vereador atualmente aqui pela cidade, pelo PSOL, né? Meu nome é Renato Silva. Esse aqui é o espaço, o Espaço Plínio de Arruda Sampaio, né, que foi nosso candidato a presidente da República, militante histórico da esquerda brasileira. E nós criamos esse espaço do mandato para ser um espaço de debate, de discussão, onde a gente faz atividades como essa, né, de lançamento de livros. Fazemos uma atividade chamada Resgatando os Clássicos, em que a gente debate temas importantes para a esquerda, para a classe trabalhadora, né? Fazemos um cineclube também. E hoje a gente tem o prazer de receber o Sandro e o Fernando aqui conosco, né? Fazer o lançamento, mais um lançamento, né? Do livro do Sandro, Modulações de Sentidos na Experiência Psicodélica. Saúde mental e gestão autônoma de psicotrópicos prescritos e proscritos. Acho que o debate vai ser uma viagem hoje. Depois, então, mais ainda. Bom, o nosso mandato, ele é um mandato antiproibicionista, né? A gente defende a legalização das drogas que hoje são proibidas. A gente é mais conhecido pelo debate todo da legalização da maconha, né? Porque eu participo da Marcha da Maconha já há muitos anos, mas a nossa luta é uma luta pela mudança global da política de drogas, né? A gente acredita que essa política ela não funciona, ela não consegue realizar, né, os seus objetivos declarados, né, de ser uma forma de defender a saúde da população, dos malefícios, né, provocados pelas drogas, e ainda provoca violência e corrupção. No nosso entendimento, no final das contas, o que se produz no Brasil e em muitos países periféricos do mundo, né, não é uma guerra às drogas, mas sim uma guerra à pobreza, né, uma guerra em que o inimigo é aquele que tem o estereótipo do traficante, né, o inimigo é a comunidade onde esse traficante está inserido, né, a gente passa a ter territórios em guerra dentro da nossa cidade, né, fronteiras invisíveis, onde acaba o Estado democrático de direito, em função não só dessa política, mas com uma grande contribuição da política de guerra às drogas para essa situação em que a gente vive. Então, para mim é muito importante a gente estar realizando uma atividade em que a gente vai falar sobre outras drogas, não só sobre a maconha, né? Porque o nosso objetivo realmente é fazer esse debate de uma maneira geral, ampla, né? Então vou passar a palavra para ele, só queria aproveitar para convidar vocês para o próximo lançamento de livro que nós vamos fazer aqui, né, na próxima semana, no dia 19, a partir das 18 horas, vai ter o lançamento do livro Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, do jornalista Emanuel Alencar. E aí nós vamos ter uma mesa de debates aqui com o Rogério Rocco, né, que é analista ambiental e professor universitário, a Mayara Jäger, que é cientista ambiental e do movimento Bahia Viva, o autor, né, o Emanuel Alencar. Tá bom? Vocês têm alguma preferência? Qual dos dois começa? Fernando? Você? Boa noite. Eu pedi, o Renato Seco estava aqui na dúvida de para quem ele passava a bola, eu fui um pouco fominha e disse para mim agora, né? Mas tudo bem. Você falou do meu lado, que eu não escuto desse lado. Ah, é verdade. Eu falei muito baixinho desse lado, né? Timidamente. Sussurrei. Eu queria agradecer em primeiro lugar aqui ao Renato Cinco, ao mandato do Renato Cinco, por esse convite aqui para o Espaço Plínio, a Kathleen, que fez toda essa ponte, ajudou a cuidar, de organizar, todo mundo que participou. O pessoal do espaço, assim como as pessoas queridas, amigos e familiares que estão aqui para prestigiar, assim como também outras pessoas que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, que também estão tendo a oportunidade de me conhecer agora.
Queria apresentar um pouquinho, uma coisa geral sobre essa questão do que eu estou lançando esse livro, que ele vem de uma pesquisa de doutorado, mas eu tenho que rapidamente contextualizar. Foi uma pesquisa de doutorado em psicologia, mas muito antes disso vem comigo a questão da música. Eu tenho aqui amigos presentes hoje em dia, inclusive uma coisa muito feliz aqui no momento, eu tenho 2 amigos aqui presentes com quem eu comecei a tocar em conjunto, né, assim, tocar coletivamente, no início dos anos 90. Tenho amigos que eu comecei a tocar no final dos anos 90, aqui presentes também. Mais tarde teremos aqui um aniversariante de hoje, que também, com quem eu estava tocando até muito recentemente, porque agora, muito recentemente, eu estou morando, eu, minha esposa e meu filho, lá no Maranhão, em São Luís, eu sou daqui do Rio. Mas bem, isso aqui foi a prévia da prévia, porque o que acontece? Eu estudei psicologia no FRJ, fiz mestrado e doutorado em psicologia na UF, e no doutorado, que foi onde eu desenvolvi a pesquisa que está nesse livro aqui, eu fui pesquisar, então, a experiência psicodélica. Essa menção que eu fiz a ter tocado muito antes é porque justamente eu comecei com esse negócio de tocar rock psicodélico, os amigos que curtiam muito essa onda e tentando entender um pouco o que é isso de uma música que pode transformar de algum modo a nossa percepção, e eu fui fazer psicologia para tentar entender isso melhor, de uma forma, digamos, um pouco mais científica. Ao longo da graduação, fatalmente, eu teria que me frustrar, e me frustrei perfeitamente, maravilhosamente bem, assim, cara, quase larguei o curso, mas enfim, fui descobrindo outras coisas, descobri a saúde mental, o campo da saúde mental, onde eu pude me envolver de uma forma muito interessante com a experiência de cuidado dos usuários de saúde mental. E também ficar muito impactado com o que se chama de atravessamento, porque toda hora a gente tinha nossa prática interrompida, digamos assim, decisões clínicas interrompidas por decisões políticas, e decisões políticas que a gente aos poucos tinha que necessariamente se inteirar a respeito daquilo. Eu comecei a estagiar em saúde mental já no contexto da reforma psiquiátrica, então isso foi muito forte para mim na minha formação. A questão da reforma psiquiátrica, e ao mesmo tempo nessa experiência eu percebia que toda aquela minha afeição que eu desenvolvia com meus amigos lá pela psicodelia, pela experiência psicodélica, sobretudo tinha uma figura muito interessante, eu acho que algumas, mas poderia dizer uma, que é o Syd Barrett, que era líder do Pink Floyd inicialmente, assim, que ele tinha em algum momento da vida dele ter entrado numa crise que impossibilitou ele de continuar, digamos, com o grupo. E tinham várias questões, assim, eu estou falando de uma forma muito rápida, mas várias questões ali fascinantes que acabaram me envolvendo de tentar entender um pouco melhor a articulação entre essas experiências, a experiência da loucura e a experiência propriamente criativa, a experiência de alteração de si para se produzir, digamos, aquilo que os psicodélicos chamam de expansão da consciência, dissolução do ego. E aí, então, nesse contexto, eu fui no doutorado, eu fui pesquisar, no mestrado eu cheguei a pesquisar ritmo e produção de subjetividade. Eu peguei essa questão da música para pensar com a psicologia junto com a filosofia. No doutorado, então, eu entrei num grupo de pesquisa que pesquisava a experiência de medicação dos usuários de medicamentos psiquiátricos em saúde mental. E aí, esse grupo de pesquisa é chamado GAM, Gestão Autônoma da Medicação. Como é que a gestão autônoma da medicação ela surgiu no Canadá, nos anos 90, como uma proposta alternativa aos serviços de saúde para pensar uso exagerado de medicamentos, um uso ineficaz. Usuários de medicamentos psiquiátricos questionavam alguns efeitos colaterais, alguma ineficácia do uso. Eles estavam questionando e propondo, digamos, tratamentos alternativos. Era assim no início dos anos 90, no Canadá, quando surgiu a gestão autônoma da medicação. E aí, em algum momento, no final dos anos 90, em algum momento há uma articulação entre o projeto da GAM canadense e algumas universidades brasileiras. A UF, onde eu fiz o doutorado, fazia parte desse projeto, tentando traduzir o chamado Guia da Gestão Autônoma da Medicação, que era um livreto trazendo algumas informações sobre os medicamentos, mas mais do que isso, muitos questionamentos sobre a experiência dos próprios usuários com esses medicamentos. Eu pude participar dessa pesquisa, eu tenho aqui o Jorge, meu amigo que participou comigo da pesquisa do GAN, ele esteve à frente dessa pesquisa, assim, estivemos juntos ali no campo, na pesquisa, no trabalho com os usuários de saúde mental,
E o meu trabalho ali, digamos, era chamado fora eixo, ou seja, era aquilo que não estava previsto nos eixos de análise da pesquisa. De alguma forma, isso tinha a ver com o fato de que eu já tinha um projeto de pesquisa de doutorado que eu tinha apresentado para o programa, que eu queria pesquisar um pouco, pegar um exemplo justamente do Syd Barrett e do Arnaldo Batista para pensar algumas questões ligadas à loucura e à criação, a saúde mental e essa relação entre loucura e criação. E o que aconteceu? Ali dentro, então, dessa pesquisa da gestão autônoma da medicação, eu fui desenvolver um aspecto específico dessa relação dos usuários com os medicamentos, que na gestão autônoma da medicação encontrava muito eco da chamada redução de danos, que eu acho que a maioria dos antiproibicionistas conhece muito bem as propostas da redução de danos, de, justamente, como o nome diz, reduzir danos, mas sem necessariamente reduzir o uso de uma determinada substância. E aí eu percebia que tinha algumas propostas na gestão autônoma da medicação, ela não era uma autogestão da medicação no sentido de automedicação, que algumas pessoas pensavam, então vocês estão propondo que as pessoas aprendam a se automedicar. No Brasil, principalmente, no Canadá, no início, eles tinham até essa ideia de tentar desenvolver um caminho que fosse para fora do saber psiquiátrico, mas no Brasil ela veio trazida por vários psiquiatras, inclusive, essa pesquisa. Então a ideia não seria de uma gestão totalmente autônoma ou individual, mas sim o chamado cogestão, que é uma direção, digamos, da saúde pública aqui no Brasil, trabalhar gerindo junto os usuários, os profissionais, e aí a gente experimentou isso na pesquisa, os pesquisadores, a gente gerir essa experiência coletivamente. E isso trouxe uns efeitos assim, para a própria pesquisa que diziam respeito ao modo de narrar, como a gente conta essa experiência que a gente vive no campo. E alguns efeitos, a gente tinha que utilizar algumas ferramentas narrativas específicas para poder trazer, digamos, aquele aspecto coletivo da experiência. Um recurso que a gente utilizou é chamado discurso indireto livre, que é uma ferramenta lá do Mikhail Bakhtin para você conseguir narrar, digamos assim, de que maneira eu consigo narrar, trazer de uma forma mais clara para o leitor uma certa região de indiscernibilidade entre a experiência do pesquisador, do louco, do psiquiatra, de maneira a gente pode dissolver esses lugares rígidos de poder. E isso acabou virando, digamos, na pesquisa, o discurso indireto livre acabou virando um discurso indireto louco, como a gente chamou, porque de fato a gente vivia em vários momentos essa indiscernibilidade. Então todo mundo pirou um pouco na pesquisa. Tipo assim, eu tinha aqui, então, essa pesquisa tem uma parte da bad trip, mas que assim, eu gostei no final maneira, assim, as coisas se ajeitam, mas assim, a gente atravessa, e isso é muito da experiência psicodélica. Então aí eu, de alguma forma, com esse fora-eixo, com aquilo que não era previsto, eu pude trazer alguns elementos específicos sobre uma característica que a experiência psicodélica traz, e aqui temos o Iberê, que é estrela disso tudo. Ele nasceu na semana que meu filho, que nasceu na semana que eu estava para terminar a tese, né? Então foi tudo muito junto, assim, o nascimento dos dois filhos, e ele fica aí, por favor, filho, para de viajar no som aí, no equipamento, daqui a pouco vai... Ele está dando uma equalizada, né? Tem uma luz ali piscando, aí, meu Deus do céu, aí é demais para ele. Parece um bicho falando. Nossa, conforme fala, ela vai piscando, né? Fala com a sua voz. Como? Ele fala com sai a minha voz aí com aquela luz piscando. Então, é inevitável. Desse livro que eu estou trazendo hoje aqui, é inevitável ele contando aquilo que ele, vindo dessa tese, é inevitável que eu, na introdução dele, eu tivesse que resolver essa questão. Meu filho nasceu uma semana antes de eu concluir, então eu estava tendo que concluir o trabalho, e aí todo mundo, né, aquela metáfora clássica da academia, vai nascer quando vai nascer o seu filho, a tese, né, e de repente nasce meu filho antes de eu entregar a tese, na semana que eu tinha que entregar, e aí no meio daquele caos, assim, alguns dias sem dormir direito e tudo mais, de repente eu pensei, o que eu tenho que colocar? Se eu estou falando na experiência psicodélica, eu não serei didático aqui, mas na experiência psicodélica considera-se os 7 características do indivíduo, características pessoais da pessoa que vai ingerir determinada substância. Assim como o setting, o contexto em que a substância é ingerida, eu tive que necessariamente, então, começar essa história, a tese e o livro, por esse contexto em que esse menino nasce, e eu com a tese lá para terminar e para poder as ideias aparecerem. Então isso tem digamos, um prelúdio aqui no texto, que é um pouco sobre esse artista que daqui a pouco vai acabar cortando o meu áudio ou equalizando ele. Vamos lá. Mas enfim,
Participei desse grupo de pesquisa e, curiosamente, como a pesquisa era com o uso de medicamentos, trabalhar com a experiência psicodélica, eu não trabalhei diretamente na pesquisa de campo, com usuários de substâncias psicodélicas. Isso é muito importante pontuar, que é uma característica específica dessa pesquisa. Eu não trabalhei com usuários de substâncias psicodélicas na pesquisa de campo. Eram pacientes psiquiátricos utilizando medicamentos psiquiátricos. Sendo que o que estava em questão ali era de que maneira a experiência psicodélica, e nesse caso tinha tanto aquilo que eu já carregava comigo quanto o que eu fui de pesquisar, de que maneira algumas propostas ali poderiam contribuir para o trabalho, para o cuidado dos usuários de saúde mental, independente, digamos, de que a pessoa que vai se valer disso tenha utilizado ou não psicodélicos também. Porque é um pouco aquela questão que quando vai se ampliando da apresentação, eu trabalho um pouco, eu apresento então no primeiro capítulo essa pesquisa que eu falei para vocês, da gestão autônoma da medicação. No segundo capítulo eu começo a falar sobre a história do LSD. E para mostrar como é que ele surge, em que contexto ele surge no laboratório, quais eram as ideias pensadas, assim como medicamento, as possíveis utilidades, as pesquisas que foram feitas inicialmente e o destino que ele acabou tomando na cultura devido ao modo como ele foi utilizado, não só pela CIA, como pela, digamos, a juventude, como também uma questão que é muito atual agora, mas que já acontecia nos anos 60 e é trazida aqui, que era a alteração da substância. Acontece um grande fenômeno que acontece em 67 na Haight-Ashbury, em São Francisco, exatamente no Verão do Amor, o fato de que havia tido uma grande... a polícia tinha conseguido apreender uma quantidade grande de ergotamina, que era uma substância utilizada para síntese do LSD, e aí aquele, deu um branco agora no nome dele, camarada que produzia lá os shows do Grateful Dead, Owsley Stanley, ele produziu uma grande quantidade de STP, que é Serenidade, Tranquilidade e Paz, que tinha sido sintetizado pelo Sacha Churgin, que tinha utilizado a substância e notado que 12 miligramas, eu não lembro agora a quantidade, já era uma quantidade muito alta, e ele sintetizou com 20. E aí distribuiu e deu de graça para todo mundo, 5 mil. E aí teve Verão do Amor. Aí as pessoas tomavam aquele negócio achando que estavam tomando LSD. O que acontece? Esse STP, Serenidade, Tranquilidade e Paz, demorava mais tempo para as pessoas sentirem os efeitos. Então as pessoas tomavam, achavam, tá fraco, tá dando nada. O que faziam? Tomavam de novo. Sendo que os efeitos duravam em torno de 20, 30 horas. Então assim, era uma coisa muito longa e era muito intenso quando vinha. Só que várias vezes quando vinha a pessoa já tinha tomado mais, porque ela achava que era o LSD. Aí várias pessoas começaram a passar mal. Ter lá em São Francisco, Bad Trip, tá passando mal, nos festivais lá, e as pessoas estão lá se estribuchando e iam sendo levadas para pronto-socorro. Chegavam no pronto-socorro, os médicos prontamente aplicavam clorpromazina, porque era antídoto para esses efeitos do LSD. Sem saber, eles achavam que era LSD. E aí a clorpromazina, com esse dom, que é o STP, aumentava os efeitos, intensificava, aí as pessoas ficavam pior ainda. Então, assim, isso aconteceu em 67. Quer dizer, assim, e hoje em dia, eu estou trazendo isso porque acho que o Fernando vai falar um pouco mais disso, porque tem a ver com para onde a gente chega. Eu passo por essa pesquisa, eu trago um pouco um histórico da psicoteria, tanto da pesquisa com substâncias, como com influências na cultura, e aí eu trabalho muito, claro, por essa questão musical, bastante o rock psicodélico, assim, história do rock psicodélico, algumas propostas diversas. E chega num certo momento, digamos, na próxima conclusão da experiência de campo, depois de todo esse, digamos, enlouquecimento da experiência, assim, eu apresento o primeiro, o segundo e o terceiro bardo da experiência psicodélica aqui no texto, tal como foram conceituados pelo Timothy Leary, Richard Alpert e Ralph Metzner. E esses 3 bardos seriam 3 fases, digamos, pelas quais a pessoa que utiliza um psicodélico ela passa. No primeiro instante, no primeiro momento, no primeiro período, seria uma perturbação do espaço-tempo, da linguagem e da identidade de si. Ou seja, as pessoas ficam com dificuldade de falar, de nomear as coisas, elas ficam com a alteração da percepção do espaço, do tempo, então música, o espaço, tudo isso fica perturbado, e um pouco da identidade de si, o que já perturba, junto à perturbação da linguagem, do espaço-tempo, essa distinção entre dentro e fora, eu, o outro, as pessoas têm essa, digamos, algumas viagens, e isso tem a ver com a viagem psicodélica, né? Essa certa indistinção, uma conexão entre coisas que a gente no dia a dia não percebe. No segundo período, na segunda fase dessa experiência, eles falam
que é nesse segundo bardo, falam que é justamente o período das paranoias, onde o ego atua muito, o controle egóico, onde a pessoa começa a tentar controlá-la. Depois que ela teve esse impacto todo, ela começa agora a tentar controlar, tá meio assustada, tô estranho, tô esquisito, tô doidão, e aí ela começa a controlar. O que acontece? Quando tenta controlar egoicamente, vem o quê? Aí vem as alucinações, vem as paranoias, a pessoa começa a ser perseguida. Então esses elementos aparecem, digamos, nessa segunda fase, até que se chegue na terceira. E normalmente é a fase que dura mais, principalmente das pessoas, como eles dizem, menos, digamos, preparadas. Assim, que o ideal, digamos, buscado aí seria permanecer mais tempo sustentando esse primeiro momento. Essa simples, que eles chamam de transcendência do ego. Que é esse momento que você não tem, está para além da linguagem, da distinção entre espaço e tempo e da distinção entre as identidades. E o terceiro período, a terceira fase, é o período da reentrada, como eles chamam, que é justamente quando você vai voltando, vai saindo daquela onda e o que fica? Como é que a pessoa fica, né? Desde a narrativa inicial do Albert Hoffman, um químico que sintetizou pela primeira vez o LSD com a intenção de produzir um remédio para controle da musculatura, um controle do fluxo sanguíneo para doenças geriátricas. Ele tentava construir uma medicação assim, e ele acabou experimentando sem querer. Ele teve contato com a substância, ele notou algumas alterações, ele entrou em contato acidental com a substância, ele imaginou, acho que deve ter sido aquela substância, a 25ª dietilamida do ácido glicérgico que eu estava manipulando hoje pela manhã. Então ele decidiu, isso era uma sexta-feira, 16 de abril de 1943, na segunda-feira seguinte, dia 19, ele chegou no laboratório. Eu vou experimentar de fato substância que eu acho que me causou alguma experiência que eu nem vou relatar aqui. Só que ele experimenta essa substância. Eu também não vou contar essa experiência psicodélica que ele tem hoje para vocês, mas vou dizer que no final de tudo que ele vivencia, ele tem, no dia seguinte, a clareza de ter sentido, ele está percebendo as coisas de uma forma diferente, que mudou alguma coisa, que ele dá uma sensação de profundo bem-estar, e essa sensação dura. Isso é o mais interessante que acontece para ele como cientista, e ele começa a pensar, bem, é isso que pode interessar, isso vai interessar, se isso terá uso na psicologia, na psiquiatria. Então, assim, eu queria dizer então para vocês, eu estou falando isso porque tem uma pesquisa no seu discurso indireto louco, na sua experiência de campo, em tudo isso a gente passou bastante tempo no segundo bardo, nas paranoias e no controle egóico, e na coisa é maluquice demais, tá? A gente está trabalhando, mesmo com experiência em saúde mental, o que a gente estava fazendo ali. Então, nesse momento em que eu estou saindo, digamos, do segundo bardo, para a coisa ir se concluir na reentrada, de repente eu entro em contato, e aí em 2012 eu entro em contato com a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Eu vou na UERJ e vejo ali o momento de fundação da Frente Estadual, 2012, se não me engano. A Rita está aqui, ela pode confirmar. Outubro de 2012. Outubro de 2012, na UERJ, o momento de fundação da Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, em que na minha experiência de pesquisa foi muito importante esse contato. O momento que eu entrei em contato com isso e pude, digamos, após ver alguns caminhos que o próprio Timothy Leary tomou, digamos, da estética ou da clínica para a estética para a política, eu também percebi a importância. Eu já estava percebendo isso, só que eu não estava conseguindo no interior da pesquisa, porque as pessoas estavam preocupadas com os medicamentos. A pesquisa era sobre medicamentos. Então, no final das contas, o doidão ali da psicodelia não tinha muito que trabalhar ali em relação a esse ponto específico. Não que não tivesse pessoas com interesse, mas não era uma questão para a pesquisa. E aí foi muito feliz para mim ter encontrado com a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, me implicar nessa questão e logo encontrar o Fernando Bezerra. E foi logo ali que aí pronto, aí foi uma coisa brilhante, momento assim de distinção entre essa paixão, essa coisa assim, nossa, a gente chegou ele e falou, cara, você vai me salvar, e eu falei, cara, você vai me salvar. A gente tem muitas ideias, a gente encontrou, de coisas assim, como é que a gente pode levar isso adiante? Porque a gente já tinha um trabalho na Rempadão, Coluna Portas da Percepção, há alguns anos, trabalhando, discutindo o uso de psicodélicos, e eu ali também envolvido nessa pesquisa, nesse envolvimento com a música e com a psicologia. Dentro dessa pesquisa, a gente começou a desenvolver algumas atividades na própria Frente Estadual, a partir da própria Frente Estadual. A gente começou a participar de algumas ações, e em meio a isso surgiu um momento que a gente fez uma oficina de psicodélicos e redução de danos na Casa Nuvem, aqui na Lapa. E nesse momento veio a Tamires, e chegou a Tamires, falou, por que vocês não fazem uma ala psicodélica da Marcha da Maconha?
E aí a gente fez a ala psicodélica da Marcha da Maconha primeiro, e a gente teve a terceira edição esse ano, finalmente. Infelizmente eu não pude participar, porque eu estava lá em São Luís, mas pude participar das 2 primeiras edições. Em meio a isso, essas ações a gente montou em 2014, no final do ano, o primeiro seminário sobre psicodélicos do Rio de Janeiro. Tem o Thiago Coutinho aqui que participou também, tá ali com a gente. E daí pra frente as pessoas perguntavam, e aí, como é que desse seminário então foi assim, e aí, como é que a gente faz para saber mais do trabalho de vocês? O que pode fazer? Como é que pode saber mais? E sobre o assunto. E aí aos poucos foi necessariamente tendo que surgir o que eu acho que o Fernando vai poder falar um pouco mais aqui para vocês, que é a Associação Psicodélica do Brasil. Eu só vou adiantar a vocês que eu agora, que eu estou há 1 ano em São Luís, eu estou iniciando com algumas pessoas de lá, poucas pessoas ainda, digamos, esse debate, para que a gente possa levar também para São Luís a associação, que eu espero que o Fernando aproveite e apresente um pouco mais aqui. Temos aqui integrantes da associação também, que queria dizer, é uma satisfação para falando para pessoas, tantas pessoas conhecidas e queridas e diversas, inclusive. Por isso eu contei tantas histórias aqui, porque perpassa todo mundo. Então eu vou passar a palavra aqui para o Fernando e, enfim, para o tema, depois a gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente conversa. Boa noite a todas e todos. Eu sou Fernando Bezerra, sou psicólogo, também trabalho com essa temática, né, dos psicodélicos. Agradecer, né, ao mandato do Renato Cinco, a Tamires e, claro, ao autor do livro aí que está sendo lançado, né, o Sandro Rodrigues. E eu tive uma grande alegria, uma história curiosa em relação a esse livro, né? Porque o livro chegou lá na minha casa e o Sandro ainda não tinha recebido o livro. E aí eu tirei a foto para ele, cara, aqui é seu livro. Né? Foi bastante curioso isso. Achava que não estava pronto ainda, né? Chegou lá em casa. E aí eu comecei a ler o livro do Sandro, né? E é claro que eu já sabia que ia ser uma leitura assim, muito importante, né, para mim. Até porque o Santos já começou a contar um pouco esse nosso encontro, e nessa época eu, de fato, eu estava escrevendo já no Rempadão, a Coluna Porta de Percepção, há alguns anos. Tive um site antes sobre essa questão, né? Trabalhei também no campo da saúde mental, no campo da redução de danos e no CAPS-AD. Eu fui estar ainda na época da faculdade, cheguei a ser estagiário também no CAPS-AD. Então, assim, eram 2 temas que me marcavam muito, né? Essa luta contra os manicômios, uma luta antimanicomial, contra um regime de opressão, e ao mesmo tempo toda a discussão sobre os psicodélicos. E assim, o mais interessante foi que em relação às substâncias psicodélicas, a gente tem no Brasil um número bastante razoável de pesquisa, né? O Brasil, ele é um país que produz pesquisa nesse campo, mas essas pesquisas elas avançam em determinado campo, né? Principalmente, curiosamente, não na medicina, né? Principalmente no campo da antropologia e das ciências humanas e sociais. Mas, ao mesmo tempo que havia uma pesquisa, a gente tem pesquisadores de referência, né, brasileiros, Beatriz Labate, né, o próprio Luiz Fernando Toffoli, tem muita gente já pesquisando, a Sandra Goulart, tem muita gente pesquisando esse tema no Brasil, e não é à toa que a gente tem uma regulação maravilhosa em relação à ayahuasca no Brasil, né, que merece a menção. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que eu acho que o que foi muito louco nesse encontro é que ele é um encontro marcado também pela atividade política. E, assim, quando a gente se encontra e aí começa, né, tipo, caraca, tipo, a gente está discutindo política sobre psicodélico e começa a trocar ideia, não, obviamente, não só sobre isso, né, sobre Salva de Vinório, sobre experiências com psicodélicos e tudo mais, né, sobre essas modulações, né, de sentidos da experiência psicodélica. A gente começa a falar que não é possível que a gente tenha todo um debate em relação à política de substâncias psicoativas, a política de drogas,
a gente esteja avançando no campo da discussão da legalização da maconha, da descriminalização dos usos medicinais, e a questão dos psicodélicos não aparecia, né? E aí a gente começou a se colocar essas questões, né? Afinal, por que essas substâncias são proibidas? Por que não há um movimento político nesse campo pensando a legalização, né, dessas substâncias dentro de um campo mais amplo do antiproibicionismo? E aí eu queria só, antes de retornar a essas questões, voltar um pouquinho na história, né, para lembrar que as substâncias psicodélicas, dentre as quais as substâncias que a gente poderia chamar de naturais, como os cogumelos mágicos, né, que tem psilocibina, a amanita muscaria, que tem ácido ibotênico, a gente poderia pensar nas sementes, como a semente da argireia nervosa, da hipalmeia violácea, da turbina corimbosa, de trepadeiras maravilhosas, né, que você pode ter em casa e não é proibida, felizmente. E essas plantas, essas sementes têm amido de ácido lisérgico, né, um possível precursor do LSD, né, que também tem efeitos psicodélicos. E aí você tem essas a gente poderia citar aqui algumas dezenas, né, de plantas com potencial psicodélico, e a gente, olhando a história dessas substâncias, dessas plantas, a gente vai ver que elas tiveram um papel fundamental, minimamente, para a organização das sociedades originárias. Elas estavam ligadas ao uso religioso, ao encontro com o sagrado, ao encontro direto do sagrado, que não era mediado somente por tradições, não era assim, eu vou falar para você o que é o sagrado, você tem que saber ler aqui minhas regras, minha moral, meu costume. Não, você tem que sentir isso direto, na sua pele. Você tem que ter experiência. E outra coisa, ao mesmo tempo que era usada dessa forma, também era usada para um uso terapêutico. E também, de modo mais abrangente, aquele uso modulava a própria construção das culturas. Então, elas eram substâncias essenciais para os mais diversos povos, até serem atacados, né, por uma cultura que se constitui, né, com um modelo de religião judaico-cristã. Nesse momento, essas culturas tradicionais são perseguidas, né, tanto lá no início do século II, III, né, no início ali do avanço do cristianismo, mas também quando os europeus chegam nas Américas e começam a perseguir os povos originários daqui, falando, por exemplo, que o consumo do peiote, né, do Lophophora, ou Elisiame, né, ou do cacto de São Pedro, é um consumo do demônio, do diabo. A cultura cristã, ela cria, né, uma nova farmacopeia, com o vinho, com o álcool, como uma droga bem procurada. No momento que chegam na América, aceitam os fármacos estimulantes até certo ponto, porque as drogas que nos interessam são as drogas para o trabalho, né? Então, se eu chego no meu trabalho, é bem razoável que eu me drogue, e essa droga vai ser de graça. Café, café, café. Essas são as drogas que a nossa sociedade estimula. Vamos trabalhar e servir ao capital, e servir muito bem. Agora, não vamos falar de psicodélico, porque são drogas muito perigosas. Aliás, perigosas por quê, se não são drogas que promovem a dependência? Perigosas por quê? Porque promovem outros regimes de sensibilidade, né, que é o que o Sandro tanto coloca em vários contextos nesse livro. Perigosas, talvez, pelo motivo que elas foram proibidas, para perseguir grupos políticos, para perseguir grupos que desafiam o status quo e desafiam um modo de organizar a sociedade. Então, como os psicodélicos, eles são perseguidos porque se persegue uma cultura que não tem o trabalho, né, o trabalho alienado como centro, que tem outros modos de sensibilidade e adaptação e integração com a natureza, ou outra cultura que desafia a guerra, que desafia a opressão, que desafia os únicos regimes de pensar a sua própria vida, a sua organização familiar, o seu modo de se vestir, de agir, e que toma a ingestão de fármacos
né, psicodélicos que promovem a ampliação da consciência como algo central. Nesse sentido, repensar, ter essa liberdade, o que Timothy Leary chama de quinta liberdade, a liberdade fundamental de alterar o meu sistema nervoso, passa a ser uma afronta a essa sociedade. Então, uma afronta por quê? Porque ela não é simplesmente um ato de alterar o seu sistema nervoso. Ela vem acompanhada de toda uma contracultura, de toda uma reflexão sobre os problemas da cultura dominante. E aí, nesse momento, né, na década de 70, né, a gente vai ter toda uma perseguição. E aí vem o problema. Porque, assim, se você... O Sandro estava falando que, para a questão do uso de fármacos, seja fármacos prescritos, né, no campo da psiquiatria, sejam fármacos proscritos, o set e o setting são fundamentais. Qual é o ambiente que você usa aquela substância? Qual é o contexto pessoal de consumo? Quais são as suas expectativas em relação ao efeito daquelas substâncias? A partir desse tripé, substância, set e setting, efeitos muito distintos vão ser produzidos. E aí, se você promove o uso de fármacos em um ambiente no qual há perseguição política, você pode ser preso, você pode ser perseguido por esse consumo, é absolutamente natural que as experiências produzidas nesse ambiente vão ser experiências ruins, vão ser bad trips, né? Viagens ruins. Então, o Timothy Leary chegava a falar, né, que foi um psicólogo que teve a proeza, né, de ser considerado o homem mais perigoso da América, né, o que me anima enquanto psicólogo, né, saber que o psicólogo, né, foi perseguido desse modo, quer dizer que ele realmente era perigoso. E é curioso que ele fala assim, né, que como os psicodélicos são lá usados na contracultura, a CIA estava fazendo pesquisas, né, de tentativas de controle de lavagem cerebral no projeto MKUltra, e ao mesmo tempo a mídia falava: se você tomar LSD, cuidado, há pesquisas indicando que o LSD causa danos cromossomiais no seu cromossomo. Claro que isso era uma grande mentira, né? Essa farsa depois caiu, mas imagina a histeria que não criou. Então, aí o Timothy Leary falava, o que a mídia está criando é bad trip em massa. Nós temos responsabilidade, né? A mídia, nesse caso, tinha responsabilidade sobre os efeitos adversos do uso dessas substâncias. A nossa sociedade tem responsabilidade sobre as mortes das pessoas hoje por conta da adulteração de substâncias psicodélicas. Porque isso não é o efeito da droga, isso é o efeito do proibicionismo. Isso é o efeito dessa sociedade hipócrita que estimula a gente a tomar café, a tomar Ritalina, a tomar fluoxetina, a tomar Prozac, mas não aceita que eu tenha uma experiência estática, que eu tenha uma experiência visionária, né? Então essa hipocrisia, né? esse modelo de sociedade tem uma culpa muito grave, né? Por assim dizer. Então, a questão da produção das alas psicodélicas, né, da associação, todas as questões nos levavam a refletir, né, sobre, afinal, por que essas substâncias, que então não têm um potencial de dependência significativo, basicamente nulo, a maioria delas, têm usos terapêuticos fundamentais, muito importantes, tá, para vários tipos de transtorno mental. Essas substâncias que, né, elas poderiam ser usadas de modo benéfico, inclusive para a criatividade, para melhoria, né, para melhoria da cognição humana em alguns sentidos, e afinal, por que elas são proibidas? Bem, após essa reflexão, né, a ideia passa a ser como fazer um enfrentamento a essa política. Então eu e Sandra, a gente se encontra, conversa e organiza esse encontro, né, que ele falou, que a Tamires, né, da ICE também já de fazer a ala psicodélica. A gente vai para a ação, conta com parceria de várias pessoas na época, né,
não só a Tamires, né, acho que o João também, várias pessoas ajudaram do próprio mandato também, teve um bom diálogo no momento para estar articulando essa experiência com as outras alas, né, com os outros movimentos que estavam ali dentro da Marcha da Maconha. E aí a gente passa a tentar ampliar esse debate da maconha. Essa experiência é fundamental, é muito bacana, assim, a experiência da ala psicodélica. Ela se repete no ano seguinte, tá? E agora a gente chegou no 3º ano com a ala psicodélica. A felicidade que eu tive foi ver que esse ano a gente teve a ala psicodélica no Rio de Janeiro, tivemos a ala psicodélica em Recife, né? Tivemos pessoas defendendo a legalização dos psicodélicos em São Paulo, na Marcha da Maconha de São Paulo. Na Marcha da Maconha de Belo Horizonte foi organizada uma ala com pessoas que eu não conhecia, a ala psicodelia ativa. Né? Tivemos pessoas defendendo a legalização dos psicodélicos na Marcha da Maconha lá em Curitiba. Então, assim, de uma experiência de um lugar, a gente amplia, né, esse debate e coloca essa experiência, sendo que até hoje, internacionalmente, esse debate ainda é embrionário, né? Então é muito interessante estar assim, nesse momento, assim, eu acho que muito de vanguarda também de estar colocando esse debate e ter o apoio de vários companheiros, né? Mas é muito legal ver também, ao mesmo tempo que eu falo que é de vanguarda, ver que hoje nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi alguns relatos na Drug Policy Alliance, por exemplo, uma ONG que tem defendido a legalização da maconha, foi importantíssima nos Estados Unidos. Uma das diretoras da Drug Policy Alliance falou num vídeo recente que é o tempo de pensarmos também a legalização dos psicodélicos. É o tempo de irmos para os festivais onde há adulteração de substâncias psicodélicas e fazermos redução de danos. É o tempo, né, de avançarmos nesse debate. Isso acontece também na Inglaterra, né, com a Psychedelic Society, né, que também na Irlanda, acontece com o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, o MAPS, nos Estados Unidos. Então, no mundo inteiro a gente começa a ver iniciativas acontecendo, defendendo não só os usos terapêuticos, mas também a legalização. Para eu também fechar aqui, para a gente poder passar a bola, né, tem um ponto legal, né, da criação da Associação Psicodélica, que a partir desse movimento da criação das alas, a gente passa a conhecer um monte de gente muito legal, assim, que começa a também fazer essa militância, né, alguns deles aqui hoje, né, o Rogério, o Márcio, né, o Gabriel. Então, assim, a gente começa a fazer esse debate e hoje a gente tem um movimento que se reúne semanalmente para discutir a legalização, os usos terapêuticos, os usos lúdicos sobre psicodélicos. E a gente começou a fazer intervenção de redução de dano em festivais, né? Então a gente já tem um monte de kit de teste, né? São kits que a gente faz a testagem de substâncias psicodélicas e identifica qual substância tem ali dentro. Então, por exemplo, no festival que a gente foi recente, a gente pegou um monte de substância que seria supostamente LSD e que não tinha LSD, outras tinham LSD. A gente pegou substância que seria MDMA, que é metileno dioximetanfetamina, vulgo êxtase, que a gente conhece como êxtase ou como bala, e não tinha MDMA, tinha anfetamina, tinha metilona, tinha butilona e, por sorte, não tinha PMA, o parametoxanfetamina, que é uma substância que leva à hipertermia de uma maneira muito mais radical que o MDMA. Pode levar a aumento de temperatura corporal que podem ser fatais, né? Então muita gente tem morrido, no Brasil inclusive, a gente está acompanhando isso, graças a essas adulterações. Então, a gente faz o que com a proibição? A gente proíbe substâncias que têm décadas, séculos de uso conhecido e testado. E aí, qual é o efeito dessa proibição? A entrada no mercado de substâncias que não tem pesquisa, a entrada no mercado de substâncias perigosas. Então, o que o Sandro, né, falou no nosso seminário sobre psicodélicos, a gente teve a presença do Renato Cinco também, discutindo a política de drogas, né, lá no ISERJ, há 2 anos já isso? Quase isso. Novembro de 2014. E naquele momento o Sandro falou uma coisa muito legal, que a gente produziu um artigo em cima desse tema depois, foi que o risco das drogas não é o risco em si das substâncias, né? Mas o maior risco é você não saber aquilo que você está usando.
esse é um desafio atual, né, decorrente da política de proibição. Então, novamente, saudar o livro realmente fantástico, né? Para mim foi uma experiência muito boa ter lido esse livro, e eu escrevi na chamada, e eu realmente acho isso, que é um dos livros mais importantes que a gente tem do ponto de vista dos psicodélicos recentemente lançados, né, especialmente no Brasil, onde, embora eu tenha falado que tem muitos pesquisadores, tem pesquisadores que conseguem articular o tema da saúde mental e o tema da política de drogas psicodélicas, da cultura psicodélica. É difícil lembrar, assim, né? Porque é uma produção então muito importante para a gente que está debatendo esse assunto, tá? Então, deixa eu passar aqui a bola para também não falar. Bom, pessoal, então a ideia agora é abrir para vocês fazerem perguntas, considerações. Acho que a gente podia fazer uma rodada de perguntas e depois retorna para cá, para não ficar o ping-pong é mais demorado, né? E o Sandro está aqui também para autografar o livro, evidentemente. O livro está sendo vendido a R$50, aí depois do debate a gente também faz esse momento autógrafo, né? E faz a nossa atividade cultural. Quem quer quebrar o gelo? Se alguém quiser quebrar o gelo, eu posso... Vou dar uns pitacos para vocês irem tomando coragem. Normalmente é assim, né? O primeiro a falar, ninguém quer ser o primeiro. Aí depois tem briga para não ser o último. Não, algumas questões assim. Uma, o final da fala do Fernando traz um debate sobre a necessidade da regulamentação, né? Que é um dos debates caros para a gente. Porque às vezes as pessoas encaram esse debate das drogas assim, não, tem algumas que são proibidas, né, como a maconha, por exemplo, que não são tão perigosas. Então dá para legalizar, né? Não, já tem outras que são muito perigosas, não pode legalizar. Eu acho que o raciocínio é ao contrário, né? Para a saúde pública, eu quero legalizar a maconha, mas para a saúde pública é menos perigoso a maconha estar fora de controle, por exemplo, do que a cocaína ou substâncias, né, que são difíceis de você identificar o que tem ali na composição quando você está usando, né? Na verdade, quanto mais perigosa a substância, mais importante que ela esteja sob controle. E a única maneira de controlar é regulamentando, né? O que é proibido ou é banido ou existe de forma descontrolada. E o que acontece é isso, né? Você vai testar quais são as substâncias que estão sendo vendidas e não está sendo vendido o que se promete, né? E isso causa danos à saúde. Uma outra questão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tratar desse assunto, mas quando eu comecei nessa militância antiproibicionista, a gente sempre usava, era comum a gente usar o argumento, né, do uso ancestral das drogas pela humanidade, né? Aí hoje, eu já gosto mais de falar o seguinte, né, o uso ancestral das drogas pelos animais, né, porque várias espécies não humanas usam, né, substâncias estimulantes aí da mente, né? Várias espécies. Tem um vídeo excelente, quem não conhece, no YouTube, chama Animais Bêbados, né, que é a verdadeira festa da floresta em torno da árvore de amarula, né? Elefante bêbado, né, sem conseguir ficar entre girafa bêbada, né, vários animais, macacos, né, de ressaca no dia seguinte. É mó barato esse vídeo, para a gente pensar nisso, né? Não é, o mundo sem drogas ele não é possível só porque a humanidade usa drogas desde, né, de tempos imemoriais, mas é porque a relação dos animais com as drogas, ela existe, ela está na natureza, né? Não é uma coisa criada pelo homem. E a outra provocação é sobre essa questão da relação entre as drogas e a religião, né? Porque acho que foi no livro do Henrique Carneiro, não tenho certeza agora, mas acho que foi Amores e Sonhos lá Fora, que ele trata da questão do Gênesis, né? Do texto fundador, né, do judaísmo e do cristianismo. Ele começa com uma proibição, né? Aliás, eu sempre faço piada com isso, né? Porque vocês imaginam, né? Deus proibiu, né, Adão e Eva de
comerem lá a tal da maçã, só tinham eles dois, né, no paraíso. Deus estava lá para tomar conta, e mesmo assim a serpente foi lá e traficou, né, a maçã para Adão e Eva. Quer dizer, o proibicionismo não funcionou nem sobre essas condições, né? Imagina na sociedade de hoje. Mas o interessante é que existe o debate sobre o que é esse fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Primeiro, ele tem um papel, ali você percebe no Gênesis o papel desse fruto do conhecimento, da transformação, né, do ser humano em ser humano enorme, né? Porque, vamos lembrar, quando Deus procura Adão e Eva no paraíso, não encontra, né? Ele pergunta, né, onde vocês estão, né? Aí o Adão responde, eu estou escondido. Mas por que você está escondido? Não, eu estou escondido porque eu estou nu. Como tu sabes que estás nu? Então você comeu do fruto que eu proibi. É o fruto do conhecimento, né? O que abre os olhos do homem, né, para a moral, né, para o bem e para o mal, né? É o que faz o homem se vestir, né, que é a grande característica que nos distingue dos outros animais, é que nós nos vestimos, né? Nenhum outro animal se veste, e Adão toma consciência de que ele está nu. Então essa mitologia aí, judaico-cristã, dá uma importância enorme para esse fruto do conhecimento. É ele que transforma o homem em homem, né? E Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, inclusive não é para puni-los, né? As punições são outras, né? A punição é ter que trabalhar, é a mulher sentir os dores do parto, ser submetida ao homem, né? Isso que aparece como punição. A expulsão do paraíso é medida preventiva, né? Para que eles não comessem um outro fruto proibido, que é o fruto da árvore da vida, né? Porque aí eles se tornariam imortais como Deus, né? E é interessante como a gente busca o tempo todo isso, né? Prolongar a nossa vida, viver melhor, né? Realmente, se essa árvore estava no paraíso, tinha que expulsar mesmo, porque certamente Adão e Eva iam arrumar outro traficante, né? Ou a própria serpente para conseguir comer da árvore da vida, né? Eu já falei demais, queria só trazer essas contribuições do debate, já funcionou, quebrou o gelo. Fala aqui no microfone. Tem uma coisa que talvez meio audaciosa que eu vou falar aqui. Eu sempre toco no assunto da questão do Sistema Único de Saúde, né? Na questão da regulamentação, da legalização, e que esse estatal e que esse dinheiro seja para políticas públicas de habitação, o próprio serviço único, sistema único, talvez umas ideias aí de uns caminhos aí que a gente tem. Claro que o subfinanciamento não é só da falta de recurso, tem um subfinanciamento já deliberado, mas é talvez um caminho para se discutir, né, de que os recursos dessa legalização, dessa limitação de forma estatal possam ser utilizados para políticas públicas. Agora, um outro ponto que eu vou ainda manter dentro do Sistema Único de Saúde, que extrapola um pouco a questão necessariamente, toca na questão financeira, que toca na questão capital, mas não é necessariamente na questão do subfinanciamento. É um pouco, geralmente, nas discussões, a gente pega a questão da discussão sobre o uso terapêutico. E como que é possível implementar esse uso terapêutico das substâncias psicodélicas dentro do Sistema Único de Saúde, que é gerido de forma gerencialista, né? Não sei se todo mundo está habituado com esse modelo de gestão gerencialista, mas é um modelo que exige do profissional o cumprimento de metas. E essas metas muitas vezes vão estar envolvidas com um certo cerceamento de produtividade das empresas de gestão, principalmente quando chega, não só principalmente, posso colocar isso a nível não só municipal, posso colocar estadual, porque no nível estadual a gente tem aí os programas da IBCE, tem no nível municipal o programa com as OS. Esse é mais ou menos assim, o colega, o companheiro, o trabalhador de saúde, lá na atenção básica, ele obrigatoriamente é deliberado pelo gestor dele uma produtividade de tantos atendimentos e tantos procedimentos. E aí nós temos um modelo terapêutico de cuidado que exige algumas horas, algum tempo de dedicação daquela equipe, que não vai estar de acordo com esse modelo do capital de cumprimento de meta e gerar recurso
vender remédio para a indústria farmacêutica, e é tudo muito do instantâneo. A gente está falando agora da questão do uso de drogas, né? As drogas que a indústria farmacêutica produz dentro do capital, ela exige, dentro desse modelo, uma produtividade, uma reprodução daquele medicamento, né? E o Eduardo Schimberg levou da questão da pesquisa dele, e aí ele coloca, eram sessões que levariam o início da pessoa a tomar e todo o período de efeito que a pessoa estaria sob o MDMA. Aquela pessoa teria que estar sob cuidado de profissionais durante aquele tempo, né? E aí é um desafio muito grande pensar esses modos assim, de cuidado, inclusive saindo necessariamente da questão do MD às vezes, mas o pessoal da saúde mental às vezes grita e pede ajuda por essa discussão antiproibicionista, quando chega no serviço de cuidado a pessoas que fazem usos, principalmente atualmente, que vão até o serviço, de álcool, crack, cocaína, solventes, e esses trabalhadores desse local, eles pedem um pouco de ajuda nos acúmulos da discussão antiproibicionista. No que eu falo isso? Produção de possibilidades de tecnologias mais leves de cuidado. Cuidado, às vezes as pessoas, por exemplo, quando a gente chega na questão da discussão do psicodélico, a gente pensa muito na questão da onda, da experiência, né? E muitas vezes, quando a pessoa chega intoxicada, às vezes com uma substância que não necessariamente é uma psicodélica, às vezes a primeira coisa que a gente pensa vamos botar para um hospital geral, para essa pessoa desintoxicar. Aí se aposta mais tecnologia mais dura, aquela que emperra, aquela onde a pessoa não consegue o atendimento e o cuidado adequado para as demandas dela. E eu acho que o antiproibicionismo, como coloca o uso e a experiência assim, como o primeiro, assim, ele tem certas demandas que os profissionais da saúde mental eles precisam estar junto e para poder construir junto, escutando essas demandas, para não ficar uma coisa meio tipo só essas tecnologias mais duras em cima. Vou encerrar aqui a questão do debate aqui da minha fala. Valeu, obrigado pela atenção. Quem mais quer fazer pergunta? Alguém mais? Você não precisa ser pergunta, né? Boa noite, primeiramente, Fora Temer. Eu queria fazer uma pergunta, né, um pouco abrangente, assim, mas que se a gente pudesse falar nesse espaço, acho que seria importante, né? Que vocês pudessem falar um pouco das políticas de drogas, um prognóstico para as políticas de drogas nesses próximos meses, né, de mandato do Temer, porque a gente tem uma coisa muito estranha acontecendo, né, uma mudança muito radical em alguns ministérios e algumas políticas, e eu gostaria de saber um pouco, né, de vocês, o que vocês podem trazer disso. Obrigado. Mais alguém quer fazer comentários, perguntas? A gente devolve para eles. Oi? Alguém falou? Foi seu filho. Tá bom. Qual dos dois quer começar? Eu vou fazer alguns breves comentários aqui do que me chamou a atenção nessas falas. Sobre recursos de legalização legalização do modelo estatal utilizado para políticas públicas, é nesse sentido que a gente pode acompanhar, digamos que a nossa ala psicodélica, quando ela foi montada, em algum momento a gente ouviu sugestão de algumas pessoas que a gente montasse, não, porque vocês não montam a marcha psicodélica, deixa a marcha da maconha como marcha da maconha. E eu cheguei a me questionar, se tiver realmente, se causar um conflito internamente em relação à marcha da maconha, o fato da gente estar propondo outra coisa, realmente não vai caber ali. Mas por uma questão estratégica, porque eu sei que grande parte das pessoas que estão ali na marcha, como o caso do Renato Sick, são favoráveis à descriminalização, regulamentação e legalização de todas as drogas. Então, assim, a questão então a gente foi pensar de que maneira a gente poderia ter espaço
espaço ali. E eu estou fazendo menção a isso para dizer que o exemplo da maconha é um exemplo muito claro nos locais nos Estados Unidos onde ela está regulamentada, o que está gerando, e muito mais o modelo de regulamentação estatal, que é o que está sendo implantado no Uruguai. A gente ainda tem ver aí o que vai pintar, mas as expectativas parecem bem, em termos de modelo proposta, parece bem interessante. A gente vai acompanhar, né, para ver de que maneira a gente pode se aproveitar para pensar que não queremos somente uma legalização, mas que legalização é essa, justamente de que maneira a gente não pode discutir, pensar na legalização sem questionar o próprio modelo capitalista. Assim. Isso é uma coisa ou melhor, há grupos que pensam modelo de legalização totalmente capitalista, e não é isso. Isso é importante situar, que não é essa pegada de modo algum que a gente propõe aqui. Quanto essa ideia de gestão gerencialista, essas metas, esse cerceamento de produtividade, eu pedi novamente, eu pedi uma vez quando eu escrevi, agora a licença, quero fazer aquela licença poética acompanhando o que é uma companheira da pesquisa, que é a Rossana Novo, que coordenava a pesquisa GAN na Unicamp, e trabalhava com essa noção de gestão como não somente gerência, não somente nesse sentido de eu mando, o outro obedece, um mandar sobre o outro, mas também fazendo aquela inflexão que o Foucault faz do governo de uma nação, do governo do coletivo para o governo de si, pensar também essa gestão de si. E ao pensar nisso, essa gestão de si é cuidar de si, e cuidar de si é de alguma maneira criar-se, cuidar-se. E isso, então, nesse sentido, ela faz uma aproximação entre justamente a gestão e a gestação, a geração de novas coisas. Nesse sentido, retorna, inclusive, que o momento que eu trouxe o arteiro que está por aí, meu filho Berê, que foi gerado junto com esse momento de eu ter que gerir o encerramento, a conclusão do trabalho. E isso, de alguma forma, esse questionamento diz respeito também a o que a gente pensa, que relação a gente tem, digamos, com o poder, e no caso aqui o Estado, porque se a gente quer uma regulamentação, modelo estatal, acompanhando essa ideia, que é a proposta do SUS, levando adiante, defendendo o SUS, de alguma forma a gente tem que realmente pensar essa gestão como foi trazido, como tecnologia leve. Eu fiz mais uma vez, uma licença eu peço para dizer que eu fiz aqui no trabalho até uma articulação com o Soft Machine, que não é somente o nome de uma banda muito interessante, quanto um livro do William Burroughs, que vai falar justamente sobre essas máquinas leves que nós somos, assim, de alguma maneira. O Soft Machine. Eu proponho que para justamente máquinas leves, para Soft Machine, se trabalhe justamente com essas chamadas tecnologias leves. E sobre a outra questão, que é um prognóstico para as políticas de drogas sobre o governo Temer, primeiro comentário realmente é fora Temer. Segundo, que realmente a gente está vivendo com principalmente o Osmar Trevas lá, um momento complicadíssimo da política de drogas. Eu trabalhando com meus alunos, eu dou aula para alunos de primeiro período de Direito, e eu trabalhei em política de drogas com eles, e justamente era muito curioso, porque eu trabalhando lá em São Luís, no Maranhão. Vários não tinham muito conhecimento, não tinham sequer conhecimento sobre o antiproibicionismo, um monte de coisa, um monte de tema, alunos do primeiro período de Direito, tomando contato com um monte de coisa. E, de repente, até chegar, digamos, no momento atual e no meio desse debate, a situação do país está como está. E eu tendo que mostrar para eles acompanharem, né, no primeiro período, né, assim, a reviravolta que se dá e tem a ascensão da redução de danos. E, nossa, existe isso, redução de danos. Aí depois, o momento atual, e quando você pensa o governo que está... Porque quando alguns começam a se empolgar, os alunos começam a pensar, pô, mas isso, olha... Isso que o professor está falando é uma coisa muito nova, e de repente, na verdade, é novo para eles, e eles começam a lidar com um momento histórico em que está um retrocesso muito violento está acontecendo. Então eles começam a pensar, nossa, é possível pensar assim? Mas está difícil agora, assim, está um momento político bem difícil. Eu acho que eu deixo esse prognóstico para os colegas aqui, para eles fazerem um pouco melhor. Eu só aponto que realmente... eu tenho que repetir que fora Temer.
Bem, tentando, não sei se responder, mas contribuir para a discussão, assim, sobre a questão do perigo das drogas, né? Quer dizer, de fato, eu também concordo com o Renato Cinco. Do ponto de vista da saúde pública, evidentemente, quanto mais perigosas as drogas, maior a necessidade de regulação. No caso dos psicodélicos, é um caso sui generis, em certo sentido. Por quê? Porque tratam-se de drogas com um potencial de risco menor do que a maior parte das substâncias que a gente poderia comparar com as mesmas, né? Mesmo que tenha a questão do setting que possa transformar drogas que seriam mais perigosas em menos perigosas. Por outro lado, quando a gente vai falar de drogas semissintéticas e sintéticas, a gente tem um problema muito sério, que é a adulteração que eu estava falando. Então, assim, a regulação dessas substâncias ela é muito importante, não só por conta dos efeitos do proibicionismo, né, que a gente sabe, né, que são devastadores, mas também por conta da saúde pública, na medida que essas adulterações acabam gerando muitos e muitos danos que não acontecem com outras substâncias, como é o caso da maconha, né? Os danos maiores são talvez decorrentes de toda a criação, do tráfico, da criminalização da pobreza e dos assassinatos recorrentes, né, nessa política de violadora de direitos. Eu acho que eu colocaria essa questão e ainda em relação ao risco de drogas psicodélicas, assim, eu diria assim que a gente continua a pensar que o grande risco das drogas psicodélicas é o surto, né? As pessoas acham que as pessoas vão ficar esquizofrênicas e vão surtar quando usar psicodélicos. Eu diria que assim, a probabilidade de alguém surtar com psicodélicos ela é maior para aquelas pessoas que nunca utilizaram, né, o psicodélico e ficam aterrorizadas com elas do que propriamente para os seus usuários. Há uma pesquisa recente realizada na Noruega, né, uma meta-análise, que identificou que usuários de psicodélicos têm estatisticamente menos problemas de saúde mental do que a média da população. Não é tanto assim, claro, as pessoas são pessoas, né? Mas não é uma questão central, assim, mas é o surto que a gente tem por conta da guerra às drogas, né? Ai, meu filho usa LSD, meu Deus, é a droga mais perigosa do mundo, assim, é melhor ter usado heroína. Então, assim, eu acho que é mais por conta disso. Agora, a questão dos animais, assim, a gente sabe que, de fato, assim, se a gente voltar do ponto de vista da humanidade, desde que a humanidade certamente é o uso de drogas, mas esse uso de drogas recua bem antes disso. A gente pode pegar, por exemplo, um caso emblemático aqui, o caso de uso do cogumelo Amanita muscaria, que é aquele cogumelo do Mário, né? Aquele cogumelo que a gente coloca nos jardins, nas casas de veraneio, etc. Muita gente não sabe, mas quando a pessoa está colocando lá, ela está fazendo, felizmente o STF derrubou a ideia de apologia, né? Mas as pessoas estariam, então, se fosse para entrar por essa lógica, né, fazendo uma apologia ao uso de uma substância psicodélica, porque a Amanita muscaria tem ácido botânico, né, a muscimol, e é uma substância que é usada tradicionalmente, principalmente pelos xamãs naquela região da Sibéria, e era comida pelas renas, né? Possivelmente a partir daí que vem as histórias, né, das renas voadoras, e era uma substância que era muito valorizada como soma, dizia-se como um deus, né? A substância que levava à imortalidade, aí aproveitando a fazer a apologia do Tapa. Ih, meu Deus, olha o ato falho com a história que você falou, analogia. E aí, essas substâncias, elas eram muitas vezes só pessoas tinha um recorte de classe ali, só pessoas de uma classe abastada, favorecida, poderiam fazer uso desses cogumelos. E o princípio ativo desse cogumelo, do Amanita muscaria, ele não é degradado, né, ele não é metabolizado no nosso corpo. Ele sai inteiro pela urina, então ele não é alterado. E o que as pessoas faziam? Elas pegavam a urina, né, as pessoas que não tinham dinheiro, e bebiam a urina para alcançar a iluminação, tá? Então era um uso que era feito por animais, por seres humanos, né, por nós animais também. Só para um exemplo, mas tem vários psicodélicos que eram consumidos também por outros animais. A questão, né, do Rogério, sobre a questão do SUS, a gente tem trocado muito sobre esse assunto.
Eu tenho falado muito sobre isso, com todo o debate que eu vou tenho falado, porque a gente está vendo a questão do uso terapêutico avançar. O Eduardo Schemberg já tem um uso aprovado no Brasil esse ano para acontecer com MDMA para tratamento de estresse pós-traumático. Os resultados do estudo do Mithoefer e vários outros estudos apontam 83% de resultado terapêutico na melhoria com psicoterapia com MDMA para estresse pós-traumático, que é uma condição que imobiliza a pessoa, não deixa a pessoa viver muitas vezes. A gente sabe, eu já atendi pacientes com estresse pós-traumático, é muito grave. Inclusive, me lamentei muito de não poder dar um MDMA para a pessoa, né, enquanto fazia psicoterapia. E aí, só que essa discussão não tem sido levantada. Quanto custaria, eu perguntaria, quanto custaria um tratamento desse? Você precisa do psiquiatra para prescrever e o psiquiatra é um psicólogo, um profissional de saúde para acompanhar durante 6 horas, 8 horas esse uso. Então, isso sairia bem caro, embora valeria a pena pra caramba, assim, porque em vez da pessoa tomar medicamento a vida inteira, em 4 sessões com psicodélicos e algumas condições psicoterapêuticas, ela poderia ter remissão dos sintomas e ser efetivamente tratada, curada do estresse pós-traumático. Agora, quem teria condições de pagar isso? Então, era importante garantir que esse tratamento esteja no Sistema Único de Saúde. Eu acho que essa é uma coisa que o movimento social, os movimentos têm que garantir que os melhores tratamentos estejam disponíveis às pessoas que não podem pagar. Assim, a gente tem o Sistema Único de Saúde que está sendo atacado nesse momento, mas que é fundamental que a gente defenda ele e defenda com os melhores procedimentos terapêuticos, o que inclui aí, certamente, avançar para pensar no campo da saúde mental o uso terapêutico de psicodélicos. E o modelo gerencial, assim, claro que esse modelo tem que ser questionado e também atacado, mas assim, se um médico tem condição de gastar determinadas horas para fazer uma cirurgia, eu acho que ele pode gastar várias horas também para acompanhar o uso terapêutico, que vale a pena, né, do ponto de vista, inclusive, gerencial. Então, eu não vejo inicialmente como um problema isso, né, entender que é um uso tão importante quanto uma cirurgia. A gente está falando de alguma coisa que tem que ser acompanhada mesmo. E aí, bem, para fechar a questão do prognóstico, eu não sei, o prognóstico, eu não vou entrar tanto no mérito do atual governo, só falar que internacionalmente, ressaltando o que eu já falei, né, eu vi uma fala recente do pessoal do Students for Sensible Drug Policy, que é o SSDP, nos Estados Unidos. É uma organização bem forte de estudantes que lutam pela legalização por políticas de drogas mais sensatas. E esse grupo, ele é muito forte, está ligado ao MAPS hoje, e aí as pessoas estão falando assim que antigamente todo mundo entrava para esse grupo de estudantes pela legalização, pela via da maconha. Vamos legalizar a maconha. Só que o debate nos Estados Unidos já avançou tanto em relação à maconha, graças à maconha medicinal, agora os estados legalizando para fins lúdicos, recreativos, que a maioria das pessoas está entrando pela via da discussão de política de drogas, falando, quando vamos legalizar os psicodélicos? Aí eu acho assim que, por isso, eu penso que, eu já falei isso para o Renato, que se o uso, a questão da maconha é central porque ela é estratégica, não porque a maconha é a droga mais perigosa, mas porque é estratégica, eu diria que igualmente defender hoje, levantar essa bandeira do uso de psicodélicos é também estratégico para a mudança de política de drogas. Eu acho que a gente tem muita gente que poderia entrar nesse debate, se a gente avançar para esse, assim, isso que é legal que a gente tem feito pela associação, avançar, ir nos festivais, conversar com as pessoas que estão indo nos festivais, acompanhar essa galera, eu acho que a gente tem muito para ganhar de pessoas que podem defender e devem defender uma política de drogas mais sensata. Há um debate a ser conduzido e é uma política a ser construída. Eu só fiquei preocupado do Malafaia ou do Marco Feliciano ouvirem a última fala do Fernando e quererem proibir os Smurfs, né? Ou colocar para proibir para menores de 18 anos. Né? Porque aquele cogumelo ali é o mesmo, né, Fernando? É o mesmo cogumelo. Olha, eu queria falar só sobre essa questão das possibilidades de legalização. A minha avaliação é que a gente vinha de uma situação ruim e está numa situação pior. Por que isso? Nós temos 3 caminhos para mudar a política de drogas institucionais, né? O Supremo Tribunal Federal, a exemplo de outros países, pode julgar que é inconstitucional a criminalização do uso de drogas, né, em função do direito à intimidade, à autonomia, né, de indivíduos adultos.
existe a possibilidade do Supremo avançar nisso ainda. Esse julgamento já começou, até agora está 3-0 para a gente, sendo que é mais ou menos um 2-1 também, porque 2 ministros votaram pela descriminalização do uso e o terceiro pela descriminalização do uso só da maconha, né? Uma coisa meio inédita, assim, o pessoal chama de jabuticaba, coisa que só acontece no Brasil, né? Porque o debate sobre a descriminalização, como é sobre o direito à intimidade, à autonomia, sobre os corpos, ela é sobre as drogas, né? O que o Supremo aqui no Brasil está meio que ameaçando inventar é respeitar a autonomia de quem fuma maconha, mas não de quem usa outras substâncias. Então, é uma coisa meio esquisita. Mas os 3 votos foram pela descriminalização, sendo que um deles foi só pela maconha. A gente já tinha previsto e não errou. Quando começou a crise política, lá atrás, ano passado, o movimento já ficou claro para a gente que essa votação ia esperar passar a crise política para continuar, né? Acho que o Supremo não vai colocar, né, a mão num assunto espinhoso desse no momento da crise política. Então, Teório Vasquez, foi ele? Teoria Vasquez pediu vistas, hein? Teoria Zavascas. Isso, Teoria Zavascas pediu vistas e, o processo, e essa votação está parada. No Executivo, o Executivo podia fazer muita coisa também, porque a Anvisa é que faz a lista das substâncias proibidas, das substâncias controladas, estabelece regras, normas, né? A lei brasileira não diz quais são as drogas proibidas, ela diz que a Anvisa diz quais são as drogas proibidas. Então, em tese, a Anvisa podia acabar com a lista toda de drogas proibidas, podia tirar uma ou outra substância da lista, né? Só que, em nome da governabilidade, o PT optou por não enfrentar os fundamentalistas religiosos, os conservadores em vários temas, inclusive no tema das drogas, né? Então o Executivo não moveu uma palha para mudar a política de drogas no país, ao contrário, né? Se a gente olhar, o primeiro demitido do mandato da Dilma, do segundo mandato da Dilma, foi o Pedro Abramovay, né, que foi noticiado que ele seria o ministro, o secretário, né, da SENAG, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Ele deu uma declaração defendendo o fim da pena de prisão para pequenos traficantes e a Dilma já defenestrou ele, anunciou que ele não seria mais o secretário, né? E no Congresso, a gente vinha de uma situação em que não só não avançava nada, como na Câmara dos Deputados foi aprovado um grande retrocesso, que é um projeto de lei apresentado pelo Osmar Terra, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, né, que propõe a internação compulsória de usuários como a principal medida de saúde, né, em relação a drogas, né. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas está emperrado no Senado. No Senado, até agora, ele não conseguiu avançar. Então, esse era o cenário, né? Como o golpe, com o impeachment, as coisas, né, ficam mais graves porque o Osmar Terra, por exemplo, vira ministro, né? Ele hoje é o ministro do Desenvolvimento Social, né? Em vários lugares do Brasil, as secretarias de assistência social, desenvolvimento social, são a ponta de lança para fazer a repressão, para fazer a internação compulsória e etc, né? Então o cenário realmente ele já era ruim, ficou mais difícil. O que a gente melhorou muito no Brasil, eu acho, é o ambiente do debate, né? Esse debate que era um tabu, em 2004, quando eu comecei a participar da Marcha da Maconha, a minha campanha eleitoral em 2006, que a gente tratava desse tema, né? A gente via uma coisa que desapareceu, que era o riso histérico, né? Várias pessoas, quando pegavam nossos panfletos, tinham risos histéricos. O riso histérico desapareceu das ruas. Ninguém mais ri histericamente quando recebe os nossos panfletos. Eu acho que isso é significativo, né, na mudança do ambiente do debate. E outra coisa que mudou também é que a gente não lota mais os debates nas universidades. Há 10 anos atrás, 8 anos atrás, debate sobre a legalização da maconha não cabia, né? Porque ninguém falava sobre esse assunto. Hoje em dia, para o bem e para o mal, a gente não atrai tanto mais, porque o debate está acontecendo, né? Já é um debate normal, vamos dizer assim, que enche tanto quanto os outros. Então, a ideia é encerrar. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração para a gente ir para o encerramento.
Não, eu queria só perguntar, porque eu sou muito leiga nesse assunto. Eu fiquei curiosa para saber como é que vocês fazem essa intervenção dentro dos festivais, como é que funciona isso? Será que eles vão poder responder essa pergunta? Uma pergunta sobre legalidade. Ah, pois é. Tranquilo, não tem problema. Então, assim, não é questão de legalidade, mas assim, falta ainda, né? A gente tem tentado até trazer essa discussão para cá, né, para o mandato também, que a gente ainda, embora a redução de danos seja uma política nacional no Brasil, ainda não há uma regulamentação específica do uso desses kits de testagem para substâncias psicodélicas, né, e a gente entende que isso é fundamental. Eu tive agora há pouco tempo em Recife, no Encontro Nacional de Coletivos e Ativistas Antiproibicionistas, e um dos pontos que a gente tirou para um projeto de lei antiproibicionista que deveria ter era justamente a garantia de equipes de redução de dano em qualquer espaço de festa, festival público. Isso era um ponto. Agora, como é feito? Assim, a gente tem kits de testagem que não são vendidos ainda no Brasil, então os que a gente tem são todos que nós trouxemos, né, de fora do país. Então, com esses kits a gente coloca uma pequena quantidade daquela substância e pinga o reagente. A partir daí a gente consegue ter uma ideia do que se encontra naquela substância, uma ideia geral. A gente não sabe com esses kits, por exemplo, qual é a quantidade da substância. Isso é um problema, né? A gente pode, por exemplo, saber que tem MDMA, mas pode ser que tenha uma quantidade muito grande e seja melhor a pessoa tomar uma quantidade menor se ela opta por tomar. A gente não interfere na liberdade da pessoa se ela vai tomar ou não. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é uma ação de redução de danos e riscos. A gente quer reduzir os riscos e os danos possíveis diante do consumo de alguém que fará o consumo inevitavelmente, né? Eu me sinto assim, quando a gente fez essa ação, e tem gente fazendo bem mais tempo que a gente. Tem coletivos como o coletivo Balance Ceará e o coletivo Respire, né, que já fazem esse trabalho já tem um tempo, e agora tem fazendo com esses reagentes também. Mas não é só o reagente, é também criar um espaço de acolhimento para experiências difíceis com substâncias psicodélicas, né? Fornecer informações sobre isso. Então, a testagem é um dos pontos que a gente tem tentado avançar para fazer em outros espaços, essa testagem. Bem, é mais ou menos desse modo que funciona. Não sei se eu esclareci. Acho que sim. Bem, mas eu queria aproveitar já o chamado anterior do Renato Cinco para fazer algumas últimas considerações rapidamente. Só até comentando algo que eu tinha deixado passar aqui, comentando o que o Renato Cinco falou aqui, eu acho que essa questão da relação dos animais com as drogas estar na natureza é algo de fato é muito importante, é um pouco distante do nosso dia a dia visualizar as coisas desse modo, mas de fato a própria noção de psicotrópico vem de tropismo, e tropismo é uma coisa que acontece na relação entre seres diversos, de natureza diversa, fenômeno biológico de atração entre seres de natureza diversa. Então, uma substância que encontra de alguma maneira ação no sistema nervoso central é compreendido, se você olha por essa visão, é compreendido como algo que não deveria, se ela age no sistema nervoso central e existe até hoje alguma razão, digamos, dentro de uma visão biológica como um todo, no ecossistema, para que ela exista e seja consumida. Então, o que vai tornar essas drogas, digamos, perigosas, aí realmente repetindo essa ideia. O desconhecimento que se tem a respeito. Inclusive, isso quando eu trago a história do LSD, tem uma história anterior ao LSD com o ergot, que era justamente uma substância que, dependendo do modo como era consumida, assim, podia matar, podia causar o ergotismo, que é uma doença que ainda acomete o gado assim, no interior do Brasil, em vários lugares, assim, que comem trigo contaminado com a Clavíceps purpúrea, que é o ergot, mas ao mesmo tempo ela já tinha sido utilizada há bastante tempo em dosagens exatas para ajudar a facilitar o parto, por exemplo. Então era algo que podia... Então, de muito tempo se discute a psicofarmacologia, ela tem uma pré-história muito longa, que é uma história do ser humano tentando se debruçar sobre o entendimento dessas substâncias que, digamos, têm o potencial de trazer uma experiência subjetiva diferente, uma experiência cognitiva, afetiva diferente.
E para trazer algo mais sobre esse momento atual, antes de fechar, eu queria falar para vocês, mostrar que a gente tem, isso aqui é uma produção, a Cartilha Psicodélicos e Direitos Humanos, uma produção da Associação Psicodélica que foi feita com recursos oriundos em grande parte de um edital de extensão do IFIRJ, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, dentro do qual o projeto Drogas e Direitos Humanos foi contemplado, foi desenvolvido por alguns companheiros da Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos. Esse projeto conseguiu, digamos, aprovação. Passado o tempo na organização, digamos, no momento que a associação estava fervendo, pôde oportunizar, digamos, de desenvolver esse projeto como um projeto em torno dos psicodélicos, redução de danos, psicodélicos, direitos humanos. Então, tem essa cartilha, os companheiros da associação trouxeram algumas, infelizmente não tem muitas aí, mas também que vocês podem conhecer, acessar, e fala um pouco, inclusive, também dos kits de testagem, fala da história, tem um pouquinho, digamos, de tudo que a gente pincelou aqui, um pouquinho dessa história das alas, da própria associação, e alguns links assim, indicativos de lugares onde as pessoas podem obter mais informações. Então, tem aqui uma indicação que eu não poderia deixar de demarcar, que é uma produção da Associação Psicodélica do Brasil, que hoje em dia, há um ano, como eu disse, eu estou em São Luís, eu estou fazendo um grupo que está digamos, conectado, sempre estive, mas agora tentando fazer com que a gente tenha uma comunicação constante, assim como o grupo aqui se reúne, tem um procedimento semanal de reunião. Eu estava tendo com o grupo lá algumas reuniões, mas a gente não articulou os grupos para fazer essa integração, mas semana que vem eu ainda estou aqui no Rio, vou ter uma reunião com os companheiros da associação para a gente debater essa expansão, digamos, esse núcleo ludovicense, lá, que é como chama, aquilo que é de lá de São Luís do Maranhão, o núcleo ludovicense da APB, da Associação Psicodélica do Brasil. E, enfim, para finalizar a minha fala, gostaria mais uma vez de agradecer ao convite do mandato, convite do Renato Cinco, da Kathleen, todo mundo que pôde participar, ajudar, a presença do Fernando, e daqui a pouco, assim que isso aqui se concluir, a gente vai ter também aqui a participação que eu gostaria muito de agradecer, que é do Danilo, que vai fazer som aqui, o DJ Danilo, que como eu mencionei aqui no início, está aqui o Danilo, está o Marcelo, primo dele, que são meus amigos com quem a gente começou a tocar essa história de rock psicodélico aí em 91. Então são companheiros de longa data dessa história. É muito emocionante estar encontrando com todos esses níveis, digamos aqui, tudo isso que se relaciona de algum modo a esse momento que eu estou aproveitando para divulgar aqui, lançar. E aliás, te dizer uma coisa, esse aqui é o primeiro lançamento oficial do livro. Tem outros marcados em outros estados, mas aqui o primeiro evento de lançamento do livro é esse aqui hoje. Então isso é mais E eu fico muito feliz de estar sendo aqui, assim, tá muito encantador. Gente, é isso. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos e todas, especialmente do Sandro e do Fernando, pelo debate que fizeram aqui hoje. Queria convidar vocês para pegarem os materiais do mandato que estão na mesinha ali atrás, especialmente a nossa cartilha antiproibicionista dos direitos do usuário, na sua terceira edição, que a gente tenta tratar dessas questões em torno da política de drogas, inclusive a questão da redução de danos, e o boletim do mandato com o balanço das nossas atividades. E aqui tem um textinho sobre drogas e saúde mental, inclusive apresentando o nosso projeto de lei 1824 de 2016, que estabelece a redução de danos como política pública municipal de saúde na cidade do Rio de Janeiro. E convidar também quem quiser receber informações do mandato. A gente tem uma pastinha aí que deve ter circulado, uma prancheta, o pessoal colocar e-mail e tal. Eu te mando um e-mail por semana, toda quinta-feira, não é mais do que isso. Não vamos incluir ninguém em lista de discussão. E também convidar vocês para comprar o livro, receberem o autógrafo do autor e curtirem aí nosso... Vai ser rock psicodélico mesmo? Rock psicodélico.